Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje com o tema daqueles, olha aí, em busca de um sentido na vida. E aí, como é que a gente encontra um sentido na vida? Antes eu quero me apresentar para você que está ouvindo pela primeira vez o programa ou que já me conhece de algumas vezes. Eu sou André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC e desenvolvi um método chamado Transpsicanálise. Sou psicanalista e psicólogo. Vamos lá, em busca de um sentido na vida. Esse programa, na verdade, é uma continuidade da busca de sentido na vida feita por um médico austríaco chamado Viktor Frankl. Esse médico austríaco, ele foi professor da minha falecida mãe, a neuropsiquiatra Waltraud Zellner Kepp, na Universidade de Viena. Então ela foi fazer a faculdade de medicina da Universidade de Viena e teve ele como professor. E também foi professor do meu pai, o psicanalista Norberto Kepp. E ele, o Viktor Frankl, ele foi preso em 2 campos de concentração. Na verdade, o Viktor Frankl, ele teria como sair da Áustria quando começou a perseguição aos judeus, né? Ele é de origem judaica. Ou foi, né? Então, quando começou essa perseguição, não teria condições de sair. Mas por uma questão de solidariedade aos parentes e amigos, ele ficou lá. Então, ele foi preso em 2 campos de concentração. Um deles foi Theresienstadt e outro foi Auschwitz. Então, nesses 2 campos de concentração, ele passou dia a dia lá. Vocês imaginam o que é isso? Só que lá, ele procurava um sentido na vida primeiro para ele, né? Bom, estou aqui, não sei se vou sobreviver, porque as condições são precárias e tudo levava à morte. Ele percebia que quando a pessoa perdia o brilho no olhar, ela em pouco tempo ela estava morta, seja porque ela mesma se arremessava contra grades e era fuzilada, ou porque morria de inanição. Então tinha uma série de problemas. Então, primeiro ele procurou um sentido na vida para ele. E descobriu 2. Bom, por que eu vou continuar vivendo aqui, nesse inferno? Talvez uma das experiências mais tenebrosas, horríveis, horrorosas que já aconteceram no nosso planeta foi o campo de concentração. Então ele começou a pensar, bom, eu vou viver aqui para quê? Para sofrer todo dia? E ele encontrou 2 sentidos. Então, o primeiro sentido que ele imaginou foi o seguinte, bom, quando eu sair daqui eu vou encontrar meus familiares. Ele não sabia que os familiares dele, a maior parte, também foram presos em campos de concentração e morreram em campos de concentração. Então ele não sabia disso. Mas, então, essa era uma esperança. E a outra esperança foi o seguinte, assim que ele entrou no campo de concentração, os soldados ficaram com o livro dele. E ele falou assim, não, mas isso aqui é um livro que eu estou escrevendo, vocês vão ficar com esse livro? Vamos. E pegaram o livro e destruíram. Então ele juntava papéis, todo pedacinho de papel que ele podia, né, porque lá material era escasso, né, e ia escrevendo. Então ele foi reescrevendo um livro. E esse era um sentido na vida dele. Então esses 2 sentidos deram forças para ele suportar todo aquele sofrimento. E lá também ele ajudava as pessoas a encontrarem um sentido na vida. Então a pessoa que dizia para ele, mas não tem mais sentido, um dia depois de trabalhos forçados, né, eles eram praticamente esqueletos humanos, né, eles tinham pouca musculatura, eles eram praticamente osso e pele, né? Então eles disseram para o Viktor Frankl, bom, você é médico, não é? Bom, então fala alguma coisa para gente, né?
E ele sentiu que era uma oportunidade de falar alguma coisa. E falou, olha, vamos pensar num sentido na vida, né? Que nós podemos ter aqui nesse inferno, né? Então, o sentido que a gente pode encontrar é o seguinte: um dia nós vamos encontrar os nossos parentes, um dia nós vamos sair daqui, um dia nós vamos nos libertar daqui, vamos continuar a nossa vida. Então, é muito importante que você, ou que vocês que estão ouvindo, reflitam sobre isso. E isso trouxe um pouco de esperança para aquelas pessoas. Bom, eu vou até falar do livro que ele escreveu. Ele escreveu um livro que foi Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. É assim que foi traduzido para o português. Que é um desses livros que a gente deve ler na vida. E aqui eu quero dar 2 dicas para você e na sequência a gente volta com o nosso tema. Eu espero que para você também o meu livro seja significativo, que é o livro da minha vida, é A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Então, 40 anos de pesquisa, 7 anos para fazer a primeira edição e 33 anos para fazer a segunda edição. Então agora foi editado pela editora Madras, é um livro que vai contar a Terra de uma forma totalmente diferente, o passado da Terra, de uma forma completamente diferente do que a gente aprende nas aulas de história, normalmente. Mas por que, André? Por que é diferente? Bom, a minha pesquisa começou com Platão. E eu verifiquei em 2 textos de Platão, que são Timeu e Crítias, que ele descrevia a Atlântida. A maior parte das pessoas que leu entendeu, bom, isso aí é uma alegoria. Só que eu percebi que é tão descritivo que eu comecei a pesquisar não como uma alegoria, mas como um fato verdadeiro, que a Atlântida realmente existiu. E aí eu fui descobrindo, e aí fui descobrindo muito sobre o passado da Terra. Então, é o primeiro livro que coloca Atlântida num período histórico, Lemúria em outro período histórico. Então, o verdadeiro passado da Terra está colocado lá e com muita pesquisa e muito tempo de descoberta. E aí você pode descobrir esse livro, encontrar esse livro em todas as livrarias. Se não tiver na livraria, eles solicitam para a editora Madras. Então, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. E a segunda dica é a seguinte: você que sente a necessidade, ou a vontade, ou o desejo de fazer uma psicoterapia, quer contar os seus problemas, quer lidar com os seus problemas, quer desabafar um pouco, quer encontrar um sentido na vida. Às vezes existe um problema que a gente chama de crise existencial, que é quando a gente já não vê mais sentido nas coisas, no cotidiano. Então, talvez seja o momento de você procurar uma psicoterapia. E aí, você pode fazer psicoterapia entrando em contato comigo pelo WhatsApp ou SMS no 99684-2357. 99684-2357. E para você marcar uma sessão e fazer a sua psicoterapia, porque pode ser que chegou esse momento para você. Vamos continuar com a nossa história do Viktor Frankl, uma história real. Então eu disse para vocês que ele estava lá no campo de concentração e primeiro, diante de todo aquele sofrimento, diante de todos aqueles trabalhos forçados, diante de toda aquela humilhação, diante de todo aquele clima pesado, né, que os soldados colocavam nos campos de concentração, então ele primeiro procurou um sentido para a vida dele, para ele ter vontade de continuar vivo. E depois conversava com as pessoas, sempre buscando um sentido na vida delas. E aí ele descobriu algumas coisas importantes,
Quando a gente conversa com uma pessoa e essa pessoa também está em busca de um sentido na vida, nós precisamos respeitar a cosmovisão da pessoa. O que é isso? Cosmovisão é a visão de mundo que a pessoa tem. Então, respeitar se ela acredita em astrologia, ou se é de tal religião, se é evangélica, católica, budista, esse é o ponto de partida da pessoa. Então, respeitando essa cosmovisão da pessoa, conversar com ela e buscar um sentido que essa mesma pessoa vai encontrar. Então, é um sentido que não é imposto. Olha, eu imponho para você um sentido. Não. É um sentido que a própria pessoa descobre. E isso é muito importante. Porque uma coisa é a gente viver o cotidiano numa rotina sem sentido. Outra coisa é viver o cotidiano vendo sentido na vida. Então é como se fala muito, né, de uma história de duas pessoas que estavam construindo uma igreja, e uma pessoa perguntou para um construtor lá: o que você está fazendo? Ah, você não está vendo aí? Eu estou pondo pedra sobre pedra. Ah, tá. Perguntou para outro: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Ela vai ficar muito bonita. E eu estou muito encantado com a beleza que ela já tem. E eu faço parte disso e estou muito feliz. Ou seja, um não via sentido no trabalho. Quer dizer, pedra sobre pedra, e ele ganhava um dinheirinho e comia. Então ele via dessa forma. E outro via um grande sentido, né, de construir uma catedral, que é um templo, que as pessoas vão buscar Deus, buscar a espiritualidade. Então, cada um observa a vida de um jeito. Então, para encontrar um sentido, não é que você precisa mudar completamente sua vida. Ah, eu preciso fazer outra coisa. Não necessariamente. Claro que é possível, mas não necessariamente. Por quê? Porque naquilo que você faz, você pode encontrar um sentido maior. Então, você pode descobrir que, por exemplo, seu trabalho está ajudando muitas pessoas, ou está ajudando pessoas especificamente. Você pode descobrir que a sua atividade é uma atividade repleta de outros sentidos maiores, e que sua própria vida tem um sentido maior. Aí você vai dizer assim: bom, André, é só a espiritualidade que traz esse sentido? Eu diria, a espiritualidade é muito importante para encontrar esse sentido, né? Então, pessoas que seguem a sua forma de espiritualidade, desde procurar o nosso amado Mestre Jesus, até buscar outras formas de espiritualidade, o budismo e tantas outras, isso faz com que a pessoa encontre um sentido maior na vida, sim. Então, a espiritualidade, normalmente, é o que nos leva a encontrar um sentido maior na vida. Ou seja, eu descubro que essa vida não é apenas o mundo das aparências, né? Então, vamos falar de Platão. Platão dizia o seguinte, e nisso Platão é genial, e eu diria que essa é a chave de toda a filosofia, que é a seguinte: existe a essência e existe a existência. Existe a essência de tudo, a verdade, que está por trás de tudo. E existe a aparência das coisas. Então tem pessoas que veem apenas a aparência e não enxergam o que vai além. E esse ir além se chama transcendência. Ir além é transcender. Então nós podemos ver a vida numa dimensão muito maior. Aqui é uma experiência que eu estou vivendo para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, desenvolvimento de todas as pessoas. Então eu posso ver dessa forma e, dessa forma, encontrar um sentido maior na minha vida, mesmo no meu cotidiano. Eu não preciso mudar tanto o meu cotidiano se não for necessário.
Então, dentro do meu cotidiano, nas minhas tarefas diárias, posso encontrar um sentido maior. E o Viktor Frankl, né, voltando à história do Viktor Frankl, no campo de concentração, ah, ele observava a seguinte situação: todos os presos, inclusive ele, não sabiam se iriam sobreviver, e cada dia trazia muitos e novos sofrimentos. Era um lugar muito difícil de se encontrar um sentido na vida, então muitos argumentavam: bom, eu não sei nem se eu vou continuar vivo. Por que que eu vou buscar um sentido? Por que que eu vou continuar vivo? Por que que eu não me mato logo? Então era uma dúvida, né, que muitos tinham. Então ele dizia, olha, especialmente quando a pessoa perdia um brilho no olhar, aí que ele falava mais com a pessoa. Olha, tem sentido sim, por incrível que pareça, até essa nossa experiência deve ter algum sentido que um dia a gente vai descobrir. Não é alguma coisa em vão, não é alguma coisa tola. Tem um sentido maior na vida de cada um de nós e um dia nós vamos descobrir esse sentido maior. Então, junto com todos, né, ele foi buscar esse sentido maior na existência e é algo que cada um de nós, com a ajuda de uma filosofia, com a ajuda de uma religião, com a ajuda de uma psicoterapia, podemos buscar. Então, a religião, a filosofia, a psicoterapia nos ajudam a encontrar esse sentido maior que torna o nosso dia a dia completamente diferente. Eu passo a ver a vida com um sentido. Então, quero dar 2 dicas para você. Se você sente que chegou o momento de buscar uma psicoterapia, para falar dos seus problemas, procurar soluções, às vezes trabalhar com problemas mais sérios como pânico, fobia, ansiedade, depressão e tantos outros, né, que estão no nosso dia a dia. Às vezes a pessoa tem um transtorno mais grave, às vezes são problemas recorrentes, não são tão graves, mas que prejudicam o dia a dia, trazem sofrimento para a pessoa. Então, se você sente que é o momento de fazer uma psicoterapia, entre em contato comigo por WhatsApp ou SMS no 99684-2357. 99684-2357. E também quero dar essa dica do meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Assim que eu terminei de escrever o livro, os editores, né, da editora Madras disseram, olha, você precisa fazer o subtítulo A História que Nunca Foi Contada, porque você reconta o passado da Terra, baseado em dados científicos e baseado em textos antigos, de uma forma bem diferente. Então, realmente, é a história que nunca foi contada, com dados muito precisos sobre esse passado desconhecido da Terra. E aí você pode encontrar em todas as livrarias, se chama Origem da Terra, e você solicita da editora Madras, e aí você solicita que a livraria, se não tiver lá, busque junto à editora, e aí a livraria faz a encomenda e você terá o livro. E é um livro que pode ser realmente muito importante, muito significativo, muito interessante para você. Então, vamos voltar ao nosso tema. O nosso tema é Em Busca de um Sentido na Vida. E eu estou falando muito da história de Viktor Frankl, porque depois dessa experiência no campo de concentração, ele escreveu um livro que em português tem o seguinte nome: Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. E ele passou a fazer uma psicoterapia em busca do sentido na vida, que ele chamou de logoterapia ou análise existencial. E a partir dessa psicoterapia, as pessoas podem encontrar um sentido maior na sua própria vida e podem, com isso, viver uma vida com mais significado no cotidiano. E a vida deixar de ser uma experiência que parece banal, sem sentido,
sem propósito, né? E a gente pode encontrar esse sentido maior. E aí você pode me perguntar, bom, mas é só através da espiritualidade que a gente encontra esse sentido? Eu diria que é um caminho muito interessante, que o próprio Viktor Frankl entendia que é um caminho muito importante. Por quê? Porque quando a gente vai para o lado da espiritualidade, seja por uma religião, né? Então você que é evangélico, que é católico, que é protestante, que é budista ou de outras denominações, né? Judeu, né? Da religião judaica, você que é também da religião islâmica, muçulmano e tudo mais, todas essas pessoas podem encontrar um sentido maior através dos textos sagrados que fazem essa ligação com a inteligência superior. Às vezes você vai encontrar numa filosofia, às vezes você vai encontrar esse sentido numa psicoterapia. Então, seja qual for o seu caminho, é muito importante buscar o sentido na vida. E isso vai fazer com que você tenha uma vida diferente. Então, uma coisa é a gente viver o cotidiano como se a vida não fizesse o menor sentido, que fosse uma coletânea de absurdos. O que vai acontecer mais comigo, né? Ou você viver a vida entendendo que cada momento é repleto de significados. E aí você vive uma vida realmente plena, onde cada momento da sua vida tem um sentido, que às vezes no momento a gente não sabe exatamente qual é, mas a gente intui. E aí a nossa vida é plena e cada vez nós vamos entender melhor o significado da nossa existência. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.